transtorno opositor desafiador é um dos problemas que mais causa prejuízos ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes. Em alguns casos, esses transtornos causam ações que podem ser ruins para si mesmos. Isso inclui situações em que um risco de danos físicos existe. Saiba mais na entrevista de Bruna Soares. O transtorno opositor desafiador, também a gente usa uma sigla que é TOD, T-O-D, então muitas vezes a gente vê essa sigla. Ele é um transtorno que acontece na infância, então geralmente antes dos 12 anos a gente já apresenta alguns sinais. Ele é um transtorno do desenvolvimento, primo, que eu brinco, do TDAH, que é do transtorno da hiperatividade, do déficit de atenção, e que está muito comum na nossa sociedade. E quais são os sintomas? Isso. Então, os sintomas é aquela criança que o nome diz, ele é oposição e desafia, né? Então, ele desafia a figura de autoridade, então desafia o adulto, desafia o professor na escola. Ele é uma criança que é vingativa, é uma criança que é rancorosa, uma criança que tem dificuldade de seguir ordens. Então, ele vai brincar no jogo, ele não aceita perder, ele acha que ele é o dono da razão, e isso muitas vezes desencadeia agressividade, desencadeia um comportamento que não é aceito, ou que a gente gera estresse na família, estresse na escola. Então é muito importante a gente conhecer. Doutor, as causas, elas podem ser genéticas? O principal hoje estudo é isso. Então, de 90% das crianças tem algum parente, alguém que quando era na infância era difícil, que a gente tem que perguntar se foi expulso, era suspenso da escola. Então isso a gente tem que pensar muito nisso. Então as causas, elas são de família mesmo, então vem da família. E como é o diagnóstico? O diagnóstico, ele parte, então é muito interessante a gente aparecer na televisão, porque parte da suspeita dos pais ou da escola, né? Então, quando a gente já chega no médico, a gente já tem que levantar essa suspeita. Então, aquela criança que está dando muito um comportamento desafiador, que está dando um comportamento de estresse na família, que a escola está sempre reclamando, a gente tem que pensar nela, e aí eles vão procurar o neuropediatra. Na consulta, o neuropediatra, ele tem um critério, a gente tem alguns pontos que tem que delimitar de idade, delimitar os critérios de inclusão naquilo, se está acontecendo, que é importante em 2 ou mais ambientes. Então, não é só ele estar estressado na casa, todo ambiente ele é assim. Então, o diagnóstico ele é clínico, não tem ressonância, eletro, outro exame que faça, não. E existem idades que isso acontece com mais frequência? O principal foco é muito importante. É entre os 6 aos 10 anos. É o que dá maior dificuldade. Doutor, caso não seja tratado ainda criança, o problema pode trazer consequências na vida adulta? Isso, então é o que a gente pegou o gancho. Então, falando da vida adulta, é o importante, porque essa criança, ela cresce uma criança com muito estresse, pode gerar dificuldade na escola. Então, aquilo que eu falei do déficit de atenção e hiperatividade, então ele pode ter baixo desempenho, e isso vai acarretar na vida adulta, aumenta a chance de ansiedade, aumenta a chance de depressão, de insucesso, tanto no âmbito familiar, muito relacionamento que não consegue ter, então tem muitas namoradas, dificuldade de manter o emprego, porque estoura fácil com os outros, briga fácil com os colegas. Então é interessante a gente diagnosticar quando é criança, porque existe o tratamento, né? O tratamento ele passa com a ajuda da escola, ajuda da família, psicólogo, e algumas vezes tem que usar medicação. Então a gente trata durante a infância, porque a infância é muito importante para ser a base para o nosso desenvolvimento. Então, a gente é um adulto, que a gente tem sucesso ou não, a gente é fundado na infância. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer esse transtorno. Esse tipo de transtorno pode ser considerado uma doença? Sim, é uma doença, né? Por que o nome transtorno? Porque o transtorno ele é um espectro, vamos falar assim, ele é grande. Então, desde uma coisa mais simples, que não gera repercussão para a família, até coisa mais grave, que gera dificuldade na escola, que leva até expulsão da escola, leva a uma separação dos pais, briga na família. Então, é um transtorno que a gente tem que ter atenção para ele. Doutor, e o que os pais devem ficar atentos? Então, eu falo sempre que é assim, os pais e a escola. Se a gente tá uma criança que está fora do comum no que sentido? Eu estou evitando de sair porque ele vai dar problema no lugar. Ele vai fazer uma atividade em comum, vai jogar futebol, vai jogar
natação e lá naqueles ambientes ele está dando problema. Vai para uma festa infantil, eu sei que vai dar problema. Na escola sempre está me chamando, então a gente ficar muito amigo da escola. Ó, a escola chamou, é que é verdade, né? Então assim, a gente tem que pegar esses pontos para aí a gente procurar ajuda. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. E participe da nossa programação, envie um WhatsApp para o número 99847-2759. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Boa tarde. O nosso conteúdo você acompanha através do canal 302 na Sky, pela Vox no canal 2.1 e pela Master Cabo no canal 112, também através do canal aberto digital 2.1. Acesse também o nosso site e assista online apenas apertando o play pelo www.tvgazetanm.com.br. As edições do JG você acha em nosso canal no YouTube, TV Gazeta Norte Mineira. Lembrando que você pode participar através do número 99847-2759.